Deus. Eu estava ouvindo dali o testemunho da Giovana e estava lembrando de uma entrevista que eu vi de 3 pessoas: um nadador, uma cantora e uma atriz. E todos eles, falaram de gratidão. A Giovana falou aqui que agradecia a Deus, Agradeço a Deus pelo que aconteceu e ela foi aprovada. E eu estava lembrando que o entrevistador perguntou à atriz o que ela fazia no momento de entrar em cena. Ela falou: não, porque eu rezo, porque eu faço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faço as minhas rezas. Tudo bem, é o que ela crê. Aí perguntou para a cantora disse que invocava todos os deuses que ela acha que ajuda. Eu chamo tudo e vem todo mundo e eu entro com frio na barriga, mas entro e depois que eu estou lá, acontece. E o nadador falou o seguinte, que quando ele estava exatamente ali no ponto de mergulhar, ou às vezes até um pouco antes, ele falou que a mente dele ficava dizendo assim para ele: você não vai conseguir, não vai dar certo hoje, você vai ser o último. E qual era a atitude dele? A atitude dele está no rosto e no peito. Amados, o tema desse mês é exatamente falando sobre quebrando correntes. E ontem foi ministrado aqui para quem veio, eu diria para todos que foi uma bênção, verdadeiramente. Mas aquelas 3 criaturas, em nenhum momento falou assim: não, eu joelho, eu falo com Deus e espero a resposta de Deus. Isso em nenhum momento. Um esmurrava o próprio corpo, outro rezava da forma que achava que deveria rezar, outro invocava os deuses, que na realidade a gente sabe que não são deuses. E aí vem hoje a palavra do Senhor de encontro a tudo isso. Quem tem Bíblia, espero que o diácono não vai ficar triste comigo. Quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus 12. Vamos ler junto aí? Em voz alta. 1, 2, 3. Amém. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja bem, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, e tenazmente
me assedia ou nos assedia. Vamos para outro texto aí, Varão, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Leamos todos em nome do Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, vejamos bem uma coisa: culto racional. Nós temos uma coisa chamada mente, e que muitos dizem assim: a minha mente, graças a Deus, está livre. Outros dizem assim: a minha mente não deixou eu dormir esta noite. Aí o que acontece com esses dois lados? É exatamente o que a Bíblia está falando ali. Nós temos que apresentar o nosso culto racional a Deus. O nosso culto racional é aquele momento onde que nós possamos refletir em nós o que estamos fazendo de certo ou de errado. O que nós temos que fazer quando a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, quando a palavra de Deus nos orienta o que devemos fazer. Em todo momento, em todo instante, se nós pegarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor nos dá a direção para tudo que vamos fazer na terra. E na maioria das vezes nós não buscamos esse ensinamento, o que tem na palavra do Senhor. O fortalecimento da nossa mente, eu vou caminhar numa área meio de batalha espiritual. O fortalecimento da nossa mente ou o enfraquecimento dela depende muito das nossas atitudes perante a palavra. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos andar conforme a vontade de Deus. Se nós queremos ter a vontade de Deus na nossa vida, nós temos que estar inserido na palavra do Senhor. Se não for dessa forma, não adianta você querer esmurrar o seu corpo, bater no seu rosto ou invocar deuses. Não vai adiantar de nada. De nada adianta se você não tiver o princípio da palavra de Deus fervendo dentro de você. A nossa mente tem que estar ligada com a mente de Cristo. O nosso coração deve estar sempre na dependência total de Deus. E isso é o que nós não fazemos. Olha só, o que adianta muitos, eu espero em Deus que aqui não tenha nenhum dessa forma. O que adianta nós estarmos agora na casa do Senhor com a mente ligada ao carnaval? Se minha mãe, por exemplo, se minha mãe não tivesse me chamado, eu estava numa festa. Se a minha mulher não tivesse forçado a barra, eu não estaria aqui da igreja, eu estaria num boteco
ou coisa parecida. Então não adianta você estar aqui e sua mente está fora do propósito de Deus. Não adianta você estar aqui e o seu coração não está aqui. O inimigo, ele faz tudo para nos tirar do propósito de Deus. A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Mas o inimigo, meus amados, está ao derredor. Ele está esperando uma brecha. E essa brecha normalmente acontece. Glória a Deus. E normalmente acontece. Por que acontece? Por causa da mente humana. O pastor falou aqui sobre Daniel, que foi mandado, para a Babilônia, ou foi levado para a Babilônia. E Daniel foi um dos jovens que aqui no caso, são 6 que vão para a faculdade, 6. Eu estava vendo aqui, estava lembrando dessa passagem. Daniel fez toda a diferença, e esse menino, em nome do Senhor Jesus, como o pastor disse, eles estão sendo mandados para, mesmo com o esforço dele de ter passado no vestibular, mas eles estão sendo mandados por nós. A igreja tem uma responsabilidade com esse jovem de estar sempre lembrando deles na faculdade. Tem uma grande responsabilidade. E a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito de excelência. Que esse espírito de excelência possa também tomar todos esses nossos jovens que estão saindo aqui para a faculdade, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, quando nós buscamos viver a mente de Cristo, quando nós buscamos depender, colocar o nosso coração na dependência de Deus, as coisas mudam totalmente. Elas não têm a mesma forma. Por isso, Deus abençoou o pastor com esse título, Quebrando Correntes. Se você puder ver, depois você vai ler lá em Atos 12, se não me falha a memória, a partir do versículo 6 e 7. A oração quebra corrente física, a oração quebra corrente espiritual. E nós precisamos estar dentro desse propósito, quebrando correntes espirituais, quebrando correntes físicas. A Bíblia nos fala lá em Atos que Pedro estava preso e tinha um povo na igreja orando em favor dele. Tinha um povo clamando em favor de Pedro. E a Bíblia nos afirma que quando o anjo chega naquela prisão, Pedro estava acorrentado. É uma corrente física. Acorrentado entre 2 soldados. E na hora que o anjo toca no ombro de Pedro, as correntes caem por terra. Então, a oração tem poder de quebrar a corrente, tanto física quanto espirituais. Pastor Pedro, quais são as correntes espirituais? Amado, tudo aquilo que impede você de buscar a Deus. Tudo aquilo que impede você de ler a palavra do Senhor. Tudo aquilo que está fazendo com que você não dê um passo para buscar a face de Deus. Então essas são correntes espirituais. Vocês sabiam que até os nossos filhos, as nossas esposas, os seus maridos, passa a ser uma corrente espiritual para tirar você do propósito de Deus? Se você não tiver a sabedoria, ou melhor, você buscar em Deus a sabedoria do Senhor, você se torna preso pelas correntes espirituais dos filhos. Isso eu estou falando para os pais. Como assim, pastor Pedro?
Na hora de ler a palavra, aparece outro problema. E ali, naquele instante, você deixa a palavra e vai. Acaba esquecendo da palavra, acaba não fazendo aquilo que você tinha no propósito, e de repente aquilo que você tentou resolver, não resolveu, porque Deus já resolveu antes. E você ali esquece da palavra do Senhor. Então, é muito importante nós buscarmos a sabedoria divina para que nenhum momento nós nos perdemos sem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos afirma que o inimigo é o maior opositor de Deus para as nossas vidas. Vocês sabiam por que existe maldade no nosso mundo terreno? A Bíblia fala que no mundo jaz o quê? Maligno. Sabe por que no mundo jaz o maligno? Por causa da mente humana. Se não tivesse a mente humana, não existia maldade no mundo. Ah, pastor, mas como é que o senhor pode afirmar isso? Olha só, como foi que aconteceu no jardim do Éden? Deus disse para Adão, deu uma ordem: de todas as frutas do jardim comerás livremente, mas daquela que está no meio dos jardins não comerás. Inclusive só tem lá, na minha Bíblia só tem assim: não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerá. Deus deu uma ordem e colocou como um alerta. Aí eu pergunto, aonde que estava Eva no exato momento dessa palavra? Quem pode me responder? Oi? Passeando pelo jardim? Pode ser. Quem me responde, aonde que estava Eva quando Deus deu a ordem para Adão? Vamos lá, gente. A minha palavra é rápida, hein? Não perca. Fala, meu anjo. Pode falar. É? Eu acho que ela foi comer a fruta. Tá bom? Comer a fruta. Não entendi. Eu acho que ela também estava comendo a fruta. Estava comendo a fruta? Então, olha, se ninguém respondeu, eu vou falar. Eva ainda não existia fisicamente. Vocês sabiam? Ela ainda estava na costela do Adão. Só depois foi que a Eva, vamos assim dizer, nasceu. Da mesma forma que quando Deus foi fazer o homem, ele falou assim: façamos o homem. Façamos. Ué, para quem que Deus estava falando se ele era só? Falando com Jesus e o Espírito Santo. Só que não estava em evidência. Então, você começa a perceber de onde que vem a batalha espiritual em nossas vidas. É desde o início de tudo. Desde o início vamos assim dizer, da criação do homem, da criação da mulher. Porque a partir desse momento aparece lá o inimigo em forma de cobra, né? E começa a falar para Eva:
Tem muitos teólogos que dizem que a Eva não tem culpa no pecado, porque ela não sabia. Mas todo o corpo de Adão ouviu quando Deus falou, não coma. Então ela ouviu, mesmo não estando em evidência. Ela ouviu. E depois Adão conversa com ela também, que não era para comer daquele fruto. Então, meus amados, aí a batalha começa. Por isso é que a nossa mente tem que estar sempre na mente de Cristo, para que no momento exato você diz sim para Deus, diz não para o maligno. E todos nós conhecemos essa história. E o pior de tudo, olha só o que acontece. O inimigo vem em forma de cobra, fala para Eva, não é bem assim, você pode comer. Ele não está querendo que você conheça como ele conhece tudo isso. Veja bem a batalha para que nós possamos quebrar a corrente a partir de aí. Ah, pode comer? Pode. Não, não morre não vai morrer. Tudo bem? Vai morrer? Tá bom, tudo certo. Quando Deus, gente, eu imagino da seguinte forma, que privilégio tinha Adão e Eva, né? A Bíblia fala que na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Que privilégio! Já pensou? Você ouvir aquela voz, Rafael, ó, que coisa, né? Rafael. Deus sabia onde Adão estava, mas aí, o que acontece? Escondeu. Escondeu, porque fez coisa errada. É exatamente essa é a atitude que nós temos hoje. Quer dizer, não mudou nada desde a criação até agora. Ah, Senhor, eu tive medo, eu fiquei com vergonha e me escondi. É o que acontece hoje com aquilo que a gente faz de errado. Ah, Senhor, eu fiz alguma coisa errada. Aí Deus, dando um assim de quem não sabia de nada, mas o que você fez? Né? O que vocês fizeram? Ah, não. A mulher, olha só como já começa a transferência, né? De responsabilidade. A mulher que tu me deste, me deu o fruto. Aí, a mulher, por sua vez, não, foi a cobra que me enganou, mandou eu comer que certamente eu não ia morrer. E outra coisa, ela disse que não só eu poderia comer, como também poderia tocar. Quer dizer, começou a colocar palavras aonde Deus não colocou. Aí já entra o quê? A mentira. E é o que acontece nas nossas vidas hoje. É o que acontece hoje. Você começa a falar, a fazer coisas que não está dentro do propósito de Deus. E ainda coloca a culpa em outros, que não tem também nada a ver com a história que Deus ordenou. Amados, por isso é que desde lá até agora nós precisamos estar sempre no propósito de quebrar correntes, no propósito firme de estar andando do caminho do Senhor, na mente de Cristo, porque se não estivermos, nós não acertamos o alvo. Meus amados, o fortalecimento e a fraqueza da sua mente está exatamente no seu proceder. Se você busca o Senhor
através da palavra, e é o que Daniel fazia. A palavra de Deus diz que Daniel, lá em Daniel 12, se não me falha a memória, diz o seguinte, que qualquer dúvida que Daniel tinha, ele buscava nos livros, para ter entendimento, para ter sabedoria. E é o que nós não fazemos hoje. A gente faz do nosso modo, da nossa forma, da nossa maneira. E não é assim. Primeiramente, nós devemos buscar e depender totalmente de Deus, para que as coisas possam fluir em nossa vida, para que as coisas venham a dar certo. E a maioria das vezes, quando não dá certo, não é porque Deus não é o suficiente para fazer dar certo, é porque às vezes para você aquilo não é bom, para mim aquilo não é bom. Deus só dá aquilo que é bom para mim e para você, mas na maioria das vezes nós não entendemos isso, não entendemos, e começamos a juntar pecados, começamos a juntar mentiras, começamos a juntar tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. E aí, o que acontece? Precisamos fazer quebra de maldição, quebra de correntes, quebra de todo e qualquer tipo de pecados. E a palavra do Senhor diz, para que nós possamos gozar da boa e perfeita vontade de Deus, precisamos estar, amados, dentro do propósito da palavra de Deus. De outra forma, a gente não anda. De outra forma, a gente não consegue chegar até aquilo, a plenitude da sabedoria do Senhor. Por isso é que nós devemos buscar o Senhor todos os momentos, todos os instantes da nossa vida, dentro da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. E fiquem em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles vamos orar, o Ministério de Deus se posicione aqui. Eu quero que você coloque diante de Deus a sua vida. Nós já estamos há vários cultos falando aqui sobre quebra de correntes, quebra de cadeias. Deus já está operando. Ontem Deus operou, antes de ontem. Hoje está operando também. Nós teremos vigília sexta-feira, vamos nessa mesma linha, teremos o fechamento no domingo. Mas agora eu quero que você coloque sua vida diante de Deus, para nós orarmos. Vamos colocar de pé. Você e Deus, agora você vai fazer sua oração, pedir que os intercessores estejam passando pelos corredores, orando, intercedendo. Glória a Deus, coloque sua vida diante do Senhor, vem no seu lugar. A palavra foi ministrada e o Espírito de Deus quer fazer algo na sua vida. Talvez ainda haja alguma coisa que esteja te prendendo, te acorrentando, algum pensamento, algum sentimento, alguma coisa que precisa hoje ser alvo da ação de Deus. Vamos orar. Pai querido,
pedindo que o Senhor, por misericórdia, venha olhar para nós, pedindo ao Senhor que, pela tua graça, venha nos encher com o teu Espírito Santo, o Espírito que quebra toda cadeia, que quebra toda corrente, que o Senhor venha cadeias quebrar, que o Senhor venha cadeias quebrar, seja de que espécie for essas cadeias. Não permita que a nossa mente fique presa, não permita que as nossas emoções fiquem presas. Não permita, ó Deus, que nós tenhamos uma vida limitada por essas coisas que nos impedem de prosseguir, que nos impedem de estar perto de Ti, que nos impedem de ver as coisas acontecendo. Que o Teu Espírito Santo venha operar de uma forma especial em nossas vidas. Filho de Jesus, adore a Deus e ore aí no seu lugar. Eu sei, Senhor, que cada um de nós, dentro da sua casa, não sei como isso, mas o Senhor sabe, porque o Senhor pode sondar os corações. Sonda, Deus, vem sondar essa noite. Sonda, Senhor, os corações aqui presentes. Eu não sei, ó Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, conhece os seus filhos, do que eles precisam.
vai ser uma continuidade daquilo que Deus já está ministrando nas nossas vidas aqui. Às 20 horas, vigília na sexta-feira, nós estaremos aqui orando, intercedendo e quebrando cadeias. No domingo, nós vamos fazer o fechamento desse tema. Eu vou fazer um resumo geral de tudo que Deus ministrou na nossa vida aqui. E nós vamos estar falando também sobre como identificar e como superar relacionamentos que se tornam abusivos. Essa é uma das correntes, das cadeias que tem prendido muitas pessoas. Talvez você não passe por isso, mas conheça alguém que passa. Nós precisamos saber também como ajudar. Nós não vamos falar somente sobre isso, porque nós vamos fazer um resumo geral de tudo aquilo que foi ministrado aqui. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema também, porque é importante, é algo que tem sido muito comum. Queridos, nós estamos no aplicativo a pré-inscrição do encontro de casais. Eu preciso que amanhã nós já tenhamos uma relação dos casais que pretendem ir. Pastor, pode ser que mude lá na frente, está muito longe, eu sei, mas a gente precisa reservar o hotel essa semana. Então eu vou pedir que hoje, durante a nossa comunhão ali, enquanto você espera para comer, depois que tiver comido, nosso pastel maravilhoso que é a nossa cantina hoje, que você entre no aplicativo e faça a inscrição. Porque nós precisamos ter uma estimativa de casais. Não tem como a gente fazer um contrato com o hotel sem ter uma estimativa de quantidade de casais. Então hoje eu gostaria de fechar essa lista para amanhã a gente já ter condição de conversar com o hotel e fazer essa reserva. Vai ser no dia 18 a 20 de agosto. E nós conseguimos um preço que é imbatível, R$800 as 2 diárias, mais café da manhã e almoço. Então ficou muito em conta. Todos os outros hotéis que a gente pesquisou, estava lá R$1.300 para cima. Então esse nós achamos que ficou muito positivo, porque a gente conseguiu um desconto pela Associação da Polícia Militar de Goiás. Então com esse nosso contato a gente conseguiu baixar preço. O último encontro foi uma bênção, e esse vai ser melhor ainda, se Deus quiser. Amém, queridos? Cadê o amém dos casais? Né? Cadê o amém dos solteiros que quer se casar até lá? Amém. Olha o que acontece, né? Vamos orar. Vamos ficar de pé, queridos? Estende suas mãos assim. Eterno Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoou hoje, o Senhor nos abençoou ontem, o Senhor nos abençoou antes de ontem e o Senhor continua sempre nos abençoando. Nos deu uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de muita paz em Tua presença. Abençoe a nossa vigília na sexta-feira, abençoe nosso culto no domingo e abençoe nossa confraternização na terça-feira, das 14 às 18, onde nós estaremos aqui, ó Deus, conversando, brincando com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e nós também adultos estaremos aqui no nosso momento de comunhão. E o Senhor nos dê a Tua bênção em tudo aquilo que nós fizemos. Que o amor de Deus Pai, a graça e a salvação